acontece entre dois átomos, quando há o compartilhamento de elétrons entre eles. Este compartilhamento se dá entre dois átomos fortes, ou seja, de grande eletronegatividade. Ao serem colocados juntos, cada um dos átomos perde e recaptura um elétron do outro sucessivamente. Desta forma, um par de elétrons acaba orbitando os dois núcleos, estabelecendo a ligação covalente, resultando em uma molécula como, por exemplo, a água, que é composta pelos átomos de hidrogênio e oxigênio. O átomo de hidrogênio possui um único próton e um elétron em sua camada de valência, e precisa de mais um elétron para completar sua única camada. O átomo de oxigênio possui 8 nêutrons, 8 prótons e 8 elétrons, sendo 2 na primeira camada e 6 na camada de valência, precisando, portanto, de mais 2 para completar sua segunda camada. Quando juntos, os átomos estabelecem uma ligação covalente, compartilhando um par de elétrons. O átomo de oxigênio possui agora 7 elétrons em sua camada de valência e precisa de mais um para atingir sua condição estável. A estabilidade é atingida através de uma segunda ligação covalente com outro átomo de hidrogênio, formando uma molécula de água. Bom, pessoal, vocês viram esse vídeo bem simples, curtinho, de 2 minutos e meio praticamente, né? Tudo bem? Bora jogar? E se você baixasse League of Legends agora, jogasse uma partida e já gostasse de cara, você logo pega o jeito. Aí, pessoal, eu continuei no YouTube, mas desculpa aí. Então, assim, pessoal, aí ele mostra via espaço, né, em nível 3D, como que ocorre, né, aí, pessoal, a formação do compartilhamento de elétrons na molécula de água. O que eu quero mostrar para vocês agora é que fica fácil resolver esses exercícios colocando numa tabela o elemento. Então, eu vou colocar o símbolo do elemento. E aqui nesse cantinho eu vou colocar o número atômico. Lembrando que o número atômico é o RG do átomo. É o número de prótons presentes no seu núcleo, que quando o átomo está neutro é igual ao número de elétrons. E vou colocar do hidrogênio. Vou pôr um aqui, tá bom? Carbono tem 6 elétrons, 6 prótons, no estado fundamental, isolado, de menor energia. E o hidrogênio tem 1 elétron. Bom, agora eu preciso ver outra coisa. Vamos analisar os elementos. Carbono está daquele lado direito da tabela, né? Perto do nitrogênio, vizinho do nitrogênio, ele é um não metal. E por que ele é um não metal? Ele é um não metal porque ele tem 4 elétrons na sua última camada. É muito mais fácil ele ganhar 4 e ficar com 8 elétrons, adquirir a camada estável do gás nobre, do que ele perder esses elétrons de valência, que eu chamo de valência, da última camada. Aí, pessoal, olha o segundo elemento, eu vou olhar o hidrogênio. O hidrogênio é aquilo que eu falei para vocês. O hidrogênio, ele não tem uma posição definida na tabela. A gente considera ele um elemento com muitas particularidades, mas ele é mais parecido com o não metal do que com o metal. Então, olha aí, não metal e não metal. Vai haver compartilhamento. É o modo que ocorre, é o modelo que a gente consegue explicar a aproximação, o abaixamento de energia entre esses dois elementos químicos, formando a substância metano, ou que é a composição majoritária do gás natural, certo? Aí, então, o que eu faço? Vou pegar a distribuição eletrônica agora. Eu já olhei os elementos, carbono e hidrogênio, né? Mais ou menos eu lembrei, associei a tabela periódica, a gente viu isso muito no momento presencial. Carbono é o antigo grupo 4A, então ele tem 4 elétrons aqui, nessa camada, na última camada dele. Eu posso até colocar já que ele tem 4 elétrons na camada de valência. O hidrogênio está lá no grupo 1, porque foi o modo mais prático que se achou, se encontrou de acomodá-lo na tabela periódica. 1 elétron na camada de valência. Posso colocar aqui, se eu fosse fazer a distribuição eletrônica, que seria por camadas 2 e 4, tá? Aqui simplesmente 1. Camada de valência, a última
essa é a CV, camada de valência do carbono. Camada de valência do hidrogênio é um elétron apenas. Bom, se tem 4 na camada de valência o carbono, e não só ele, né, todos os elementos do grupo dele, do grupo 14, quantos elétrons faltam para atingir outro quinteto, pessoal? Quanto falta para 8? Faltam 4 elétrons. Faltam 4 elétrons para o carbono ficar estável. Agora o hidrogênio, você vai falar para mim, nossa, dona, mas tem 1. Para 8 não faltam 7? Não, o hidrogênio é o diferentão de tudo. É aquele elemento que é diferente, tá? O hidrogênio, ele se estabiliza com 2. Ele é parente do hélio. Então, falta, né? Que é um só, pessoal. Ó o português. Falta 1 elétron apenas. Para ele ficar com 2, tá? Ele se estabiliza com 2. Vamos pôr um asteriscozinho aqui, porque ele é diferente. Agora, são 3 fórmulas que eu apresentei para vocês. A fórmula eletrônica de Lewis, a fórmula estrutural, que lembra o tracinho, né? Eu vou colocar o traço simples, um único traço, representando a ligação simples. Nesse caso, eu fiz de propósito a ligação simples. São 4 ligações covalentes simples. E a fórmula molecular, né? Vocês têm que aprender a trabalhar a fórmula molecular. Então, a primeira coisa para eu fazer a fórmula eletrônica de Lewis é representar. Ó, agora vocês vão estar perguntando para mim, nossa, e agora? Se tem 2 elementos, quem vai no meio e quem vai do lado? Quem fica no centro da fórmula, da estrutura, e quem fica nas laterais? Sempre o que aparece menor atomicidade, ó, aqui não tem nada, mas é como se fosse 1. Ou seja, presta atenção, na fórmula do molecular do metano, vocês têm 1 átomo de carbono apenas e 4 átomos de hidrogênio. Quem está aparecendo em menor quantidade? O carbono. Então, vocês vão colocar o carbono no centro da fórmula. Sempre letra de forma maiúscula, tá? São 4 hidrogênios, vamos colocar 1 em cada canto da fórmula. 1 em cada canto, tá? Coloquei. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu preciso colocar os elétrons que vão participar da ligação química. Hidrogênio é 1. Vamos colocar 1. 1 e 1. E o carbono, pessoal? São 4 elétrons, né? Mas você não falou que na última aula que era para colocar sempre os parzinhos? Puxa, mas isso é para os elementos que não são do grupo 14. Por quê? Elementos parentes do grupo 14, do grupo do carbono, eles têm uma diferenciação, principalmente os não metais, como o carbono. Ele sofre um processo na natureza chamado hibridização. Na verdade, é um modelo proposto por alguns cientistas para explicar a tetravalência do carbono. É a teoria da hibridização dos orbitais atômicos. Não vamos falar nisso agora, não precisamos se aprofundar nesse tema, tá? Então, o carbono faz 4 ligações, por quê? Vocês vão ver isso no 3º ano em Química Orgânica. Ele é um carbono sp3. O carbono sofre uma hibridização que eu chamo de sp3. Então, ele tem 3 elétrons aqui, 3 orbitais p para fazer ligação e um s, tá? 3 mais 1, 4. Essa teoria da hibridização foi a proposta mais sensata que os cientistas obtiveram, né? Para explicar o fato de, na natureza, o carbono se estabilizar via 4 ligações covalentes, certo? Por quê? Se vocês fizerem a distribuição eletrônica do carbono, vocês vão perceber que não é assim. Os elétrons não ocupam um único orbital. Não tem como colocar 1 e 1. Vai ser sempre um S2, 2S2 e 2P2. Ele faria só 2 ligações simples. E o carbono não se estabiliza com 2 elétrons. Olha quanto faltam. Faltam 4. Tá, pessoal? Então, não pode esquecer isso. Sempre o carbono fará 4 ligações covalentes, tá? Então, fica dessa forma aqui, ó. Aí, o carbono eu vou colocar também, né?
1 e 1. Vamos fazer a ligação química aí? Vamos fazer o compartilhamento desses elétrons? Ó, o que significa que eles estão compartilhando? Lembra a definição de ligação covalente. Significa que os elétrons estão junto, de valência, estão junto o tempo todo. Ou seja, a atração nuclear aí do núcleo pelos elétrons dos elementos do hidrogênio é tão forte, né, que, gente, que eles ficam, os elétrons, eles pertencem aos dois átomos. Então, os elétrons da camada de valência dos 4 átomos de hidrogênio, eles pertencem ao átomo de carbono. São do carbono também. Eu costumo falar que a ligação covalente é uma sociedade. Eu não gosto de associação, é uma sociedade. Você é sócio. O que é comum aos dois? O que é comum aos dois átomos? O par de elétrons da ligação, tá? Então, por isso que eu falo que o metano é uma molécula. Ele é formado por 4 ligações covalentes simples. Por quê? Porque eu posso escrever isso na fórmula estrutural, né? Fazer assim para vocês, ó. Ficaria assim. Ó, a fórmula estrutural do metano. E a fórmula molecular, então essa seria a estrutural. Fórmula estrutural. A eletrônica de Lewis. Pode falar eletrônica, não precisa escrever Lewis. A fórmula eletrônica. E em terceiro, a molecular. E por último, a fórmula molecular. Tá? Então, vocês têm a fórmula eletrônica ou de Lewis, porque foi Lewis que desenvolveu esse modelo, né, da ligação covalente, propondo estruturas de Lewis, que ficou conhecida como estrutura de eletrônica de Lewis. A fórmula estrutural, onde cada traço desse representa um parzinho de elétrons da ligação, tá? Sempre tem como se fosse um parzinho de elétrons aqui. E a fórmula molecular, que eu represento dessa forma aqui, certo? Lembrando de novo, pessoal, a primeira coisa na hora de resolver o exercício, quem é o carbono e quem é o hidrogênio? Lembra a tabela periódica, coloca ela em cima da mesinha. Olha, carbono tá aqui, grupo 14. Olha só o carbono, ele é não metal na minha legenda aqui. Quem é o hidrogênio? O hidrogênio está aqui em cima do grupo 1, mas o hidrogênio também se comporta como não metal. Então, sempre eu vou considerá-lo não metal. Beleza? É muito importante vocês verem essas propriedades. E já que eu tô... Vamos fazer mais um, vai. Dá tempo ainda. Vamos fazer mais um. Já que o vídeo mostrou a água para vocês, eu vou fazer a água para vocês também, tá? Então, eu vou fazer a água para vocês. O que eu fiz aí? Elemento. Distribuição eletrônica. E quantos elétrons faltam para... Quantos elétrons faltam para atingir o octeto? Então, elemento. Eu vou fazer o exemplo da água. A água, novamente, vocês têm hidrogênio, mesma distribuição eletrônica, 1. Quanto falta? 1. Oxigênio. A molécula de água tem 2 oxigênios. Oxigênio, eu vou olhar na minha tabela e vocês vão falar assim, vão procurar aqui. O oxigênio é grupo 16, antigo 6A. Ele tem quantos elétrons na camada de valência? 6. Então, ele é 2. Ele é 2 e 6. Tá? Porque o número atômico dele, se eu não me engano, é 8. Deixa eu voltar para a tabela normal. Tá? Então, ele é 2 com 6, 8. Então, ele tem 6 na camada de valência. Isso que conta para nós, tá? Pra gente. Então, ele precisa de 2. A valência do oxigênio nos seus compostos é 2.
Ou seja, o que vocês podem perceber aqui? Que o hidrogênio ele precisa de uma ligação para ficar estável e o átomo de oxigênio precisa fazer duas ligações. Ou uma ligação simples, ou duas simples, ou uma dupla. Mas não sei, não dá para fazer ligação dupla nesse caso, gente, porque o hidrogênio só faz uma. Não tem como fazer duas. Então, aqui nessa molécula, a substância formada entre hidrogênio e oxigênio, que é a famosa água, ela tem que ser assim. Ela tem que ser ligações simples. Só pode ter ligação simples, porque eu não posso fazer ligação dupla com hidrogênio. Então, o que eu vou fazer? Quem vai no centro agora? De novo, quem aparece primeiro em menor número na escrita da fórmula molecular. O oxigênio vai no centro. Agora, eu posso colocar, como eu ensinei para vocês, fazendo aqueles 2, 2 e 2 aqui nos 4 cantos? Posso. Para o oxigênio, tá? Ele não é carbono, então eu posso. 2, 2. E esses 2 que faltam, pessoal, eu vou ter que separar em um e um, tá? Porque nunca pode ficar um canto vazio aqui, tá? Esqueci de falar isso para vocês. Sempre tem que ter um vazio. Nunca, aliás, não pode ter cantos vazios nas quatro pontos da molécula, do átomo. Aí eu vou colocar o hidrogênio aonde agora? Outra novidade. Eu não posso colocar aqui porque existe uma regra que fala que um orbital atômico não comporta mais que 2 elétrons. Eu nunca posso colocar mais um pontinho aqui, nem aqui, tá? Então, eu vou colocar um hidrogênio aqui, aonde tem um. Eu não posso colocar mais que 2 elétrons dentro de um orbital atômico. Isso é regra, isso é lei na química, tá certo? Então, a gente vai fazer a ligação covalente assim, ó. E aí eu formo a molécula de H2O. Vamos ver se deu certo. Completei aqui o hidrogênio? Completei. Completei o oxigênio? 6, 7, 8. Então, a estrutura eletrônica de Lewis da água é essa. A fórmula molecular a gente já tem aqui. E a de traços? Eu costumo fazer assim, pessoal, tá? Logo, vocês vão saber por quê. Vocês vão estar falando assim, nossa, Sandra, mas você está pondo parecendo um V? É, porque a molécula de água, a geometria dela é angular ou em V. É assim que eu represento ela. E também esses pares de elétrons são chamados não ligantes. Eles têm que ser representados aqui, ó. Os elétrons não ligantes. Então, o oxigênio ele é um caso interessante, pessoal. Ele tem, o átomo de oxigênio ele tem 2 pares de elétrons não ligantes e 2 pares de elétrons livres. E 2 elétrons livres. Os elétrons livres ou sozinhos ocupando o orbital atômico que participam da ligação química. Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Então, basicamente, o que cairá no roteiro dessa próxima semana, né, é essa parte aqui, é esse assunto, tá bom? Qualquer coisa vocês me mandam mensagem perguntando, quem estiver com dúvida ainda. Beleza? Pessoal, eu espero que eu não repeti muito né de novo, porque eu tenho que tirar esse hábito. Esse né não sai da minha cabeça. Ok?